Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e nós vamos iniciar a nossa aula de trigonometria resolvendo algumas questões de triângulo retângulo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostou da ideia, deixe seu like. Vamos iniciar aqui resolvendo a questão número 1. Calcule o valor de x nos triângulos abaixo. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós temos que descobrir qual é o valor desse x. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós temos que usar aqui a relação seno, cosseno ou tangente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um ângulo, que é um ângulo de 30 graus. Esse x em relação ao ângulo de 30 graus, ele vai ser considerado como cateto oposto. E esse 10 é a hipotenusa. Então, qual é a relação que envolve o cateto oposto com a hipotenusa? Não é seno? Então, seno de 30 é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui no caso é x e a hipotenusa é 10. Nós sabemos aqui que vai ficar o 10 passa multiplicando com o seno de 30. Vai ficar 10 vezes seno de 30 igual a x. O seno de 30 na nossa tabelinha, lá que nós vimos na aula anterior, vale meio. Então, nós temos que x é igual a 10 vezes meio. Cortando aqui o 10 dividido por 2, isso aqui vai dar 5. É o valor do x que nós estávamos procurando. Vamos ver a outra questão. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Temos esse cateto aqui, ele vai ser considerado como cateto oposto aos 60 graus. E esse valor de x aqui, que vai ser o cateto adjacente. Notem bem que a hipotenusa é essa aqui, ó, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, qual é a relação que envolve cateto oposto sobre cateto adjacente? É tangente. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É 2 raiz de 3. E o cateto adjacente é o x que nós queremos descobrir. Nós sabemos que tangente de 60 é igual a raiz de 3. E aí você vai multiplicar esse x aqui, ó, ele vem multiplicando com raiz de 3. Isso aqui é igual a 2 raiz de 3. Aqui, olha, o que dá para fazer? Dá para a gente cortar essa raiz de 3 com raiz de 3. Então, x vai ser igual a 2, que é o resultado desse x aqui. Vamos ver a questão número 2. Usando um teodolito, um topógrafo pretende calcular a altura de um edifício. Olha aqui como é que está o desenho. Para isso, ele colocou o teodolito a uma distância de 300 metros aqui do edifício. Ele está a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, de acordo com a figura. Foi medido 30 graus aqui o ângulo. Sabendo que a altura do teodolito é igual a 1,50 m, 1,50 metros, a 1,5 m, em relação ao chão, calcule a altura aproximada do edifício, que é esse H que nós queremos aqui, em metros, considerando que raiz de 3 é igual a 1,73. Então, aqui o esquema já está montado aqui embaixo, em cima da figura. Nós temos aqui um triângulo retângulo e um ângulo de 30 graus. Bem, como é que nós vamos interpretar a questão? Nós vamos considerar esse pedacinho aqui que vai desde a altura do teodolito até o ponto mais alto do prédio, que eu vou chamar de x. Ok? Então, essa altura que eu quero descobrir, concordam comigo que é esse valor do x aqui somado com a altura do teodolito, 1,5? Eu posso dizer que h é igual a x mais 1,50. Agora, o que nós temos aqui? Ó? Esse ângulo de 30 graus, o x é oposto a ele. E essa parte de baixo é o cateto adjacente, que vale 300. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente só pode ser tangente. O tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o 300. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 300. Esse 300 vem multiplicando para cá, com o raiz de 3, e o 3 vai multiplicar com x. Então, fica 3x igual a 300 raiz de 3. E aí, esse 3 passa dividindo o 300 raiz de 3. Vamos fazer aqui
Raiz de 3 igual a 1,73, que foi considerado aqui. Ó. 300, eu posso cancelar com o 3 aqui, vai dar 100. E 100 vezes 1,73 vai dar 173. Então, como nós queremos descobrir a altura do edifício, nós vamos pegar esse 173 aqui, tá? Que vai ficar aqui dentro, ó, no lugar do x, e somar com 1,5. Então, fica 173 mais 1,50 vai dar 174,50 metros. Essa aqui é a altura do edifício, em metros, beleza? Vamos lá na questão número 3. A vela de um barco na figura abaixo é representada por um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Olha, observem que a vela está aqui, o barco, né? A vela em vértices A, B e C. O ângulo A é igual a 90 graus, que é esse ângulo bem aqui, e o ângulo C é igual a 60 graus, que é esse ângulo aqui. Ó. Sabendo que a hipotenusa BC vale 2 raiz de 3, calcule a altura AB da vela. Então, ele quer saber essa altura aqui. Vamos pegar daqui da fotografia, nós vamos pegar esse triângulo, representar aqui ao lado. Ó, o mesmo triângulo ABC, ó, ABC. Tá? Aqui é a altura que eu quero descobrir, o ângulo de 60 graus. Essa aqui é a hipotenusa, vale 2 raiz de 3. E a partir daqui nós vamos analisar. Ó, nós temos um ângulo de 60 graus. Esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é o quê? É seno, né? Então, seno de 60, cateto oposto H sobre hipotenusa 2 raiz de 3. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a H sobre 2 raiz de 3. Vamos multiplicar meio pelos extremos. Tá? Vai ficar assim, ó, 2 vezes H, 2H, 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. Ok? E quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Isso aqui vai dar raiz de 9. Então, raiz de 9 é igual a 3. 3 metros, que é a altura da vela desse ponto A para o ponto B. Beleza? Vamos adiante. Questão número 4. Uma pesquisa pretende calcular o tamanho da copa de uma palmeira, apresentada na figura abaixo. Então, está aqui a palmeira. A partir de um ponto no solo, que é esse ponto bem aqui, ó, distante 5 metros do pé da palmeira, calculou-se 2 ângulos, 45 e 60. 45 é essa parte mais baixa e aqui mais aberta é o 60. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Qual o comprimento da copa da palmeira? Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, x, a copa da palmeira. Então, para isso, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar 2 triângulos. Esse triângulo maior, relacionado ao ângulo de 60 graus, e o outro triângulo, que é esse menor aqui, relacionado ao ângulo de 45. Notem bem que aqui embaixo é 5 metros, aqui também vai ser 5 metros, que essa base aqui é a mesma para os 2 triângulos. Agora, quanto à altura, nós vamos considerar que desse ponto mais baixo aqui do chão até aqui ao início da copa da palmeira, nós vamos chamar de H. Então, para esse triângulo menor aqui, esse valor aqui vai ser H, que é a distância daqui até o início da copa. Agora, para o triângulo maior, eu vou considerar daqui de baixo lá para cima. Então, vai ficar o quê? Vai ficar H mais X, que é daqui até o ponto mais alto. Observando aqui o primeiro triângulo, nós podemos ver que nós temos um ângulo de 60 graus, o cateto oposto a ele, que é H mais X, e esse aqui é o cateto adjacente. Então, isso aqui só pode ser o quê? Uma tangente. Tangente, o cateto oposto é H mais X, e o cateto adjacente é 5. Passando esse 5 multiplicando para cá, vai ficar 5 vezes tangente de 60, que é igual a H mais X. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Ó. Então, fica 5 raiz de 3 e esse x que está somando passa subtraindo. Isso aqui é o valor de H. Nós isolamos aqui. Agora, vamos passar para o segundo triângulo.
nós temos um ângulo de 45, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, aqui nós temos uma tangente de 45. O cateto oposto é H e o adjacente é 5. 5 vai passar multiplicando com a tangente de 45, que é igual a H. Mas tangente de 45, gente, é 1. Então, 5 vezes 1 vai dar o valor do H. Comparando esses dois resultados aqui, se aqui é igual a H e aqui também, então eu posso igualar esse valor aqui com esse de baixo. Então, vai ficar assim, ó. 5, que é o valor de 5 vezes 1, é igual a 5 raiz de 3 menos x, que é esse valor de cima. Então, eu passo o x para esse lado aqui, ele vem positivo, e o 5 vem para cá. Então, vai ficar x igual a 5 raiz de 3 menos 5. Só que raiz de 3 é igual a 1,7 pelo valor que está lá atrás, né? Lá no início, não considere. Então, fica x igual a 5 vezes 1,7 menos 5. 5 vezes 1,7 dá 8,5, menos 5, isso aqui vai dar 3,5 metros. E é o valor da Copa da Palmeira. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Para calcular a altura de uma antena de celular, Antônio utilizou um teodolito. Ele não sabe a distância que está da base da antena. Então, ele está aqui a antena, ele está num ponto aqui, mas ele não sabe qual é a distância que ele está da base da antena. Tá? Então, ele escolhe um ponto A, aqui o ponto A, calcula o ângulo formado entre o solo e o ponto mais alto, aqui ele calcula o ângulo. Depois ele caminha 5 metros em direção à base da antena. Então ele caminha 5 metros para a base da antena e para no ponto B, onde calcula um novo ângulo. Então ele vai lá, calcula em relação ao ponto mais alto o ângulo. Sabendo que os ângulos encontrados são, respectivamente, 45 e 60 graus, 45 e 60 graus, calcule a altura da antena. Então, ele quer saber essa altura aqui, H. Despreze a altura do teodolito, dado raiz de 3 igual a 1,7. Então, a altura do teodolito aqui a gente está desprezando, por isso que começa aqui do chão. Vamos passar para a segunda parte aqui, para analisar melhor. Aqui nós vamos tirar duas informações. Primeira, aqui, como ele não sabia a distância que ele estava inicialmente da antena, esse pedacinho aqui nós vamos chamar de x. E aqui nós vamos criar dois triângulos. Vai aparecer dois triângulos. Esse primeiro aqui, que tem 60 graus, tá? E o outro que tem a mesma altura aqui, só que ele é mais extenso, que é o que tem 45. Esse valor aqui é x, que é a distância que tem da antena até o ponto B. O outro lá vai ser x mais 5, que é daqui do início da base da antena até no A. Então, x mais 5. Por isso que ficou aqui assim. Ó. E a altura, tanto para um quanto para o outro, é a mesma, tá? Porque a altura é a mesma para os dois triângulos. Nós temos aqui um ângulo, cateto oposto, adjacente. Um ângulo, cateto oposto, cateto adjacente. Então, nós vamos trabalhar com a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui, no caso, é o H, e o adjacente aqui é o x. Como tangente de 60 é raiz de 3, o x passa multiplicando para lá com a tangente de 60, raiz de 3 vezes x é igual a h. Tangente de 45, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto oposto a 45 aqui é o h, e o adjacente é x mais 5, que é esse valor aqui. Então, como o tangente de 45 aqui é 1, o x mais 5 passa multiplicando com 1, que fica x mais 5 igual a h. Como nós temos agora dois valores aqui iguais a h, eu posso igualar esses resultados aqui, esse aqui com esse de baixo. Vai ficar assim, ó. Raiz de 3x é igual a x mais 5. Raiz de 3x, esse x eu passo subtraindo para cá negativo, ele vem negativo, né? E aqui, gente, eu vou colocar em evidência. Se você coloca o x em evidência, aqui sobra raiz de 3 e aqui sobra menos 1. Raiz de 3, pelo que diz no comando, é igual a 1,7. Então, vamos substituir aqui 1,7 menos 1 vezes x igual a 5. 1,7 menos 1 vai dar 0,7 vezes x igual a 5.
Esse 0,7 vai passar dividindo 5 ao 0,7, e isso aqui vai dar igual a 7,14. Esse valor é o valor do x. Chegando nesse valor do x, você sabe que aqui a altura é igual a x mais 5. Ó. Então, nós vamos colocar bem aqui em cima a altura, ó, x mais 5. No lugar do x, eu vou pôr 7,14, que foi o valor que eu coloquei aqui, eu encontrei, mais 5. 7,14 mais 5, isso aqui vai dar 12,14. É o valor da altura da antena, é o que nós estávamos procurando. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, se Deus quiser.